Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos a outra teoria. Olá, vocês todos, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Um, Embora avisada acima da hora esta live, eu vou fazer umas breves considerações, porque agora o que está em África atualmente é o problema M23. E há muitas pessoas ao olharem, claro, para começar, é normal que as pessoas tomem partidos, é normal que algumas pessoas apoiem a decisão do Ruanda, é normal que algumas pessoas apoiem a decisão do Congo Democrático, entre parênteses, entre aspas, é normal que isso aconteça, não há aqui problema. O problema aqui é, estamos nos, conhecemos nós exatamente o que está a acontecer nessas áreas, claro. Conhecemos nós, porque nós, o povo africano, o que estamos a ver é mais uma possibilidade, uma capacidade, mais uma oportunidade de destabilização do nosso continente, na qual, por exemplo, o Congo Democrático diz que vai declarar guerra contra o Ruanda e que, na verdade, poderia, se começasse, por exemplo, uma guerra entre o Ruanda e o Congo Democrático, então a situação seria devastadora para o povo africano, certo? Então é preciso, o que eu quero trazer à vossa consideração é preciso olhar para os dois lados, o que está a acontecer, o que está na verdade por trás dessa destabilização do nosso continente. E é isso que eu quero trazer essas considerações para vocês, porque o que eu consigo ver, o que eu consigo assistir são muitos canais, muitas pessoas, muitos fazedores de opiniões que fazem as suas opiniões, estão a fazer as opiniões completamente tendenciosas sobre esse problema, seja lá se eles forem pró-Ruanda ou pró-M23, ou se forem pró-República Democrática do Congo ou o Estado ou o governo da República Democrática do Congo, certo? Então, há esse problema. E eu quero trazer para vocês o que está, na verdade, por trás desse problema. Né? Quais são as pessoas que estão a colocar fogo nesta fogueira, petróleo, perdão, ou combustível nesta fogueira, para que vocês entendam o que está a acontecer. E depois vós sois livres de cada um tirar as suas próprias conclusões. Eu não estou aqui para te dizer quem está certo ou quem está errado, mas eu estou aqui para apresentar-te os motivos desses problemas, certo? Então, aqui vai. Mas antes de começar, a primeira parte do título desta live é Venâncio Mondlane está de volta e mais quente do que antes. Eu era para começar esta live a coisa de meia hora atrás, né? ou aí, por exemplo, em Moçambique, às 14h30 era para começar, em Angola às 13h30 era para começar, mas coincidiu ao mesmo tempo com a visita de Venâncio Mondlane em Bobole. Ele esteve live, ou ainda deve estar live atualmente. Então, como ele entrou live, eu preferia atrasar um pouco, porque nós sabemos, Venâncio Mondlane arrasta a multidão. Quando o homem pega no telemóvel, quando o homem entra live, então a internet para, a internet acaba. E como eu queria dar a oportunidade a vocês para poderem entrar e interagirem comigo e ouvir e partilharem esta live, como vocês têm sempre feito, então eu preferi atrasar um pouco e deixar que Venâncio Mondlane terminasse o seu comício, a sua aparição ali em Bobole, que na verdade chama-se República de Bobole. Quando ele disse isso, o povo tornou-se louco. O povo começou a oferecer dinheiro a Venâncio Mondlane, estão a oferecer dinheiro, contribuir para ele, o povo está a fazer isso. Ali mesmo no comício o povo começou a dar dinheiro para Venâncio Mondlane e ele apresentava o dinheiro e recebia, que são essas contribuições que Venâncio está a utilizar para ajudar as pessoas afetadas pela violência da polícia da Frelimo em Moçambique. Mas algo mesmo que eu estou feliz, que eu estou muito, muito, muito feliz acerca disso, é ver Venâncio Mondlane a fazer o que ele deveria estar a fazer. Que para além dos 30 decretos, ou das 30 regras de governação para os próximos 100 dias, a live passada de Venâncio, por exemplo, onde ele disse que as regras estão dadas, é só as pessoas cumprirem e acabou, já não tem próximo passo. Isso deixa a população meio sem saber o que fazer. Agora, o que ele voltou a fazer, ele voltou em estilo de campanha política, como nós vimos antes. Estão a ver aquele toque do Venâncio Mondlane, aquele toque
voltou a fazer isso e o povo enlouqueceu, ele a dançar, a falar para o povo gritava Venâncio, Venâncio, falaram sobre o hino nacional, na qual nenhum tirano vai nos governar. Venâncio praticamente levantou a população, levantou a moral da população. E é isso que ele tem que fazer. Ele tem que voltar a fazer campanhas políticas, porque só assim o povo vai cumprir e vai obedecer a essas regras, esses decretos que ele deu, porque sem haver este motivador por trás do povo a dizer não paga mesmo portagem, não faz mesmo isso, não obedece mesmo aquilo, não cumpre com isso. Se não haver o homem por trás a dizer ao povo, a levantar, a motivar o povo a continuar, então a coisa iria morrer, ou vai morrer. E nós estávamos a ver isso acontecer. Então Venâncio Mondlane apareceu de surpresa, excelente, milhares de pessoas apareceram sem aviso prévio, que nem formigas, meu. Aquilo era tanta gente que estava ali para ver Venâncio Mondlane. Olha que o homem apareceu sem avisar ninguém, apareceu, tanta gente apareceram, deixaram de fazer o que estavam a fazer, deixaram de trabalhar, saíram de trabalho, fecharam a rua, todo mundo aí à volta de Venâncio e foi uma festa mesmo muito, muito, muito boa. Por isso, parabéns a Venâncio Mondlane, ainda bem que ele está a continuar com a luta, ainda bem que ele está a motivar o povo a continuar com a luta, porque é isso que precisa. O povo moçambicano precisa de um líder por trás, continuar a liderar esta luta contra a Frelimo, porque caso contrário esta luta poderia travar, adormecer, poderia morrer, ou estava a morrer, ou estava a perder fôlego, etc, etc. Ao Venâncio, parabéns. Muitos parabéns. Sejam bem-vindos. Tomara que haja muito mais comícios como esse, principalmente aí em Maputo. Tomara que ele possa visitar muito mais áreas e motivar a população a completamente desobedecer as regras da governação da Frelimo e assim tornar Moçambique nesse braço de ferro para que Venâncio possa conseguir, ou o povo possa conseguir tirar a Frelimo, tornar ingovernável Moçambique, tirar a Frelimo do lugar e colocar Venâncio, porque só assim é que ele vai chegar no poder. Só Venâncio tornando, ou só o povo moçambicano tornando Moçambique ingovernável, há a mínima possibilidade dele chegar no poder. Agora, isso está feito, isso está falado. Agora, enquanto eu via Venâncio Mondlane, e isso é uma ideia louca, essa minha ideia é uma ideia louca, mas já dá para ver que Venâncio Mondlane, através da Constituição da República, tem poderes que a Constituição protege e que lhe aferem. Eu tive uma ideia maluca. Eu a ver Venâncio Mondlane a receber dinheiro da população. E eu pensei assim, se fosse mesmo para destruir a Frelimo de uma vez por todas, ou mais um passo grande para poder destruir a Frelimo. Essa é uma ideia louca, mas se acontecesse, eu digo-te que seria uma forma muito rápida de acabar com a Frelimo. E a ideia aqui é, fiquem preparados. Vocês estão preparados para ouvir essa ideia louca? Tomara que o Venâncio Mondlane também esteja a ouvir. Se ele estiver a ouvir, essa ideia é loucura. É loucura, mas seria, sei lá, daria certo. E se Venâncio Mondlane criasse o seu próprio dinheiro? Porque vendo o povo a lhe dar dinheiro, ela levantar o dinheiro de Moçambique a mostrar. E se Venâncio Mondlane com o povo moçambicano criassem a sua própria moeda, o seu próprio dinheiro, e que para fazer negócio só esse dinheiro é que tinha que ser válido. A Frelimo iria acabar do dia para a noite. Mas isso é uma ideia louca que poderia dar certo, claro, mas existe muita logística por trás disso, e a logística seria primeiro como proteger esse dinheiro, né? Como fazer as coisas para que as pessoas tivessem acesso a esse dinheiro, tivessem acesso a esses empréstimos e proteger esse dinheiro contra a falsificação, etc, etc. Mas, sabe, pensem só bem na ideia de Venâncio Mondlane criar a sua própria moeda. Venâncio Mondlane com o povo moçambicano criam a sua própria moeda e abandonam a moeda da Frelimo. O país iria entrar em colapso econômico.
E a Frelimo não saberia como se livrar. Mas pronto, isso é só uma ideia mesmo. Bora lá então, bora lá. Sejam todos bem-vindos, vamos lá falar, vamos lá conversar, vamos lá falar sobre África, certo? Vamos lá falar sobre a África, vamos lá fazer as coisas. Vamos lá falar sobre o que está acontecendo na República Democrática do Congo, porquê a República Democrática do Congo e porquê que está a acontecer o que está a acontecer. A primeira coisa que eu preciso que vocês todos entendam e percebam é o Congo Democrático é o maior país de África. Essa é a primeira coisa, coloquem isso na vossa cabeça. O maior país de África é o Congo Democrático. Segundo, o Congo Democrático, prestem bem atenção nesta parte. O Congo Democrático é o país mais rico de África. Para vocês começarem a entender o que está acontecendo ali, é preciso entender o que o Congo Democrático tem, certo? O Congo Democrático é o país mais rico de África. Em África inteira, não existe nenhum país mais rico que o Congo Democrático. O Congo Democrático é tão rico que ele sozinho tem mais dinheiro e mais riquezas minerais do que os próximos 8 países ricos que existem em África. Eu quero que vocês entendam essa parte. O Congo Democrático sozinho ele tem mais dinheiro do que os próximos 8 países ricos em África. Se pegares o Congo Democrático e dizer que a Nigéria é rica, se juntares a Nigéria, juntares Angola, juntares, por exemplo, Guiné, juntares África do Sul, se juntares esses países todos, 8 países não são mais ricos do que o Congo Democrático. E este é o problema. O que está a acontecer no Congo Democrático é dinheiro. A luta que está acontecendo no Congo Democrático é dinheiro. As mortes que estão a acontecer é dinheiro. A deslocarem a população que está a acontecer é dinheiro. Esqueçam lá o que está a acontecer sobre o M23, o que é que o M23 quer, porque até agora ninguém sabe o que é que o M23 quer, certo? Até agora ninguém sabe. Ninguém sabe quais são as exigências dele. Tá bem. Nós já vamos falar do grupo do povo Tutsi. Já vamos falar disso. Mas até agora eles não dizem o que querem. Mas eles agora disseram uma coisa. E o que eles disseram é que eles vão avançar até retirar o governo do poder. Eles vão avançar até Kinshasa. Vão continuar a fazer essa guerra e vão avançar até Kinshasa até retirar o governo do poder. Pelo menos isso, como exigência, eles disseram. Mas isso, sabe, a ideia do M23 de avançar até Kinshasa é loucura. Nunca iria acontecer. O M23 tomou Goma, não é a primeira vez, já aconteceu em 2012, eles já tiveram tomado aquela área e naquela altura a SADC e o ECOWAS e essa legião das tropas paramilitares dos países da África Este também entraram e conseguiram correr com o M23. Então isso que está acontecendo em Goma não é nada novo. Eles tomarem Goma não é nada novo. O novo que está a acontecer é que agora existem alguns países externos que têm muito interesse na destabilização do Congo Democrático. E tudo porque agora aqui é que o caviar começa a chegar. O Congo Democrático é grande. É grande demais. Agora, deixa eu dar-vos um exemplo. O Congo Democrático é 2 vezes maior que Angola, por exemplo. Angola, certo? E há pessoas que dizem que Angola é tão grande, que a distância, que o território de Angola cobre, por exemplo, Portugal. Prestem bem atenção, aqui vocês vão entender. Cobre Portugal, cobre Espanha, França, Alemanha, entra por tudo isso, certo? Aqui Angola é tão grande que praticamente leva para aí 6 países europeus a entrar nele. Agora, eu estou a vos dizer que o Congo Democrático é 2 vezes maior que Angola. Quer dizer que a Europa Oeste, certo? A Europa Oeste toda, o Congo Democrático é isso tudo. É tão grande desse tamanho todo, certo?
pensa em Portugal 2 vezes, pensa em Espanha 2 vezes, pensa em França 2 vezes, pensa em Alemanha 2 vezes, põe Congo Democrático. Eles entram 2 vezes dentro do Congo Democrático para formar um único país. E o problema que o Congo Democrático tem é o mesmo problema que todos os países africanos, a maioria pelo menos, têm. Não têm um exército forte, porque os exércitos africanos não existem para defender a soberania dos países, existem para defender os burgueses contra a ira do povo. Quer dizer que os exércitos africanos são instrumentos de opressão do próprio povo, são suficientes, são fortes o suficiente para lutarem com pessoas desarmadas e não são fortes o suficiente para protegerem a própria soberania ou a integridade do território nacional. E todos os exércitos africanos entram nisso para além do exército, egípcio, o exército algerino e também o sul-africano. Parece que esses três são fortes o suficiente para defender a integridade do território deles, mas o resto obedece a mesma coisa. Os exércitos africanos são fortes para oprimir o povo africano e não fortes o suficiente para poderem defender a integridade do território nacional. E é isso que está acontecendo no Congo Democrático. Um país tão grande, com um exército tão mal preparado, mal equipado, um exército que praticamente é tão desorientado, certo? Que a maioria das pessoas entra no exército como trabalho e não como aquele patriotismo de vocação de poder defender a terra. Entram porque de lá vai sair salário, vai sair algum dinheiro para sustentarem as suas famílias. E quando encontram um grupo organizado e motivado como o M23, então eles não conseguem fazer frente. Porque o que acontece em África é que esses exércitos não são motivados, são salariados. É isso que eles são. Eles estão lá pelo dinheiro. E quando encontram um grupo como o M23, que está a lutar por uma ideologia, supostamente por uma ideologia, então não há como fazer frente a esse grupo, porque o grupo que luta por uma ideologia não regressa. A não ser que aquela ideologia que eles estão a lutar está a ser feita ou vai ser conseguida, eles não regressam, eles continuam a luta. E é isso que vem, o que nós vemos, o M23 está motivado a lutar, e já o exército congolês, as pessoas estão a abandonar porque eles veem que as vidas deles pagarem esse sacrifício das vidas deles para defender a integridade do país não faz sentido. Para eles não faz sentido porque o país é tão desorganizado que não faz sentido. Por quê? Porque as riquezas do país nem servem para criar riqueza para o próprio dono do país, para a população congolesa. As riquezas do país é ela toda roubada para fora do país com a ajuda dos tais políticos. Onde entra político, estragou a conversa. Porque atualmente a política em África não passa de gangues de crime organizado. Todos os países africanos obedecem a mesma regra. Não passam de bandidos que praticamente desembarcaram, bandidos que tomaram conta do poder dos países e fazem políticas, e esses mesmos bandidos são protegidos pela justiça, esses mesmos bandidos é que passam a justiça. É uma complicação. E é isso que o Congo Democrático é. É tão rico, é tão grande, com um exército tão fraco, tão desorganizado, e que na maior parte do exército o dinheiro é que conta. Sem dinheiro eles não defendem absolutamente nada e estão a combater um grupo que está motivado a vencer. Certo? Então, tem este problema. Agora, isso em si só é um problema, certo? Agora vamos lá falar. Quem é o M23? Né? O que é que eles estão a defender? O que é que eles querem, na verdade? Para aquelas pessoas que ainda dizem, quer saber que Kigali, no Ruanda, Paul Kagame várias vezes negou, prestem minha atenção. Para aquelas pessoas que dizem que o Ruanda, o Paul Kagame sempre negou que ele está por trás do M23 e que eles não apoiam o M23 e quem apoia o M23 é o Uganda. Para aquelas pessoas que dizem que o Ruanda não tem nada a ver com isso, prestem aqui bem atenção, eu vou terminar isso, eu vou terminar essa dúvida de uma vez por todas. Se você ainda pensa assim, você está muito enganado. O Ruanda tem muito a ver com isso. E a questão aqui é o seguinte: se Ruanda não tivesse nada a ver com o M23, em todas as conferências, em todas as mediações e encontros
para a paz no Congo Democrático, se Ruanda não tivesse nada a ver com isso, Ruanda seria diria simplesmente a qualquer pessoa que queira mediar, diria simplesmente, nós não temos nada a ver com isso, nós não temos nada para conversar, certo? Isso não é nós não é que estamos a patrocinar isso, não tem nada a ver connosco, não vamos conversar, arranja-se, procurem o vosso problema, procurem quem criou isso, que nós ruandeses somos um povo de paz, por exemplo, estamos aqui, não temos nada a ver com isso. Mas não, em todas as mediações de paz, o Ruanda quer sentar e conversar e tem lista de exigências. Você não pode ter lista de exigências se você não tem nada a ganhar com o M23. Não pode existir. O M23, como um grupo, vamos chamá-lo, por exemplo, de um grupo paramilitar terrorista, certo? Ele não pode nomear Ruanda como seu representante. O Ruanda não podia sentar em nenhuma das conversações para a paz no Congo Democrático. O simples facto que, por exemplo, quando o campeão da paz, o Mr. a.k.a. Fome Relativa de Angola, campeão da paz, que se comprou título, que agora que o Congo Democrático está mesmo quente, ninguém sabe onde ele está, né? Sabemos, ele está a andar de bicicleta e tem medo de uma granada que pesa 60 toneladas que vai explodir a casa dele, mas ele está andando de bicicleta, nós sabemos onde é que ele está. Agora que ele devia estar a mediar isso, não está, desapareceu. Quem apareceu na senda? Kenyatta Ruto, o presidente do Quênia, que está agora a organizar uma conferência de emergência. Amanhã vai ser realizada entre o Congo Democrático e o Ruanda vão sentar para falar sobre um cessar-fogo nessa área, certo? Nessa área de Goma, em Kivu, aí onde o M23 está a avançar, certo? Mais uma vez, o Ruanda está lá, mas o Ruanda nunca devia estar lá, se eles não tivessem nada a ver com isso, certo? Então, o Ruanda tem tudo a ver com isso. O Ruanda é que patrocina o M23, mas ali é que está, patrocina sozinho? Não patrocina sozinho. O Uganda e o Ruanda, os dois patrocinam o M23. E ainda existem pessoas que dizem que o Burundi também patrocina o M23, certo? E por quê? Por que isso está acontecendo? Nós sabemos que o Ruanda é um país pequenino, lá no centro de África, certo? Ali onde está Burundi, Uganda, Congo Democrático, Quênia, blá, blá, blá. Nós sabemos que o Ruanda é um país pequenininho que está ali. Mas aqui é que está o interessante. Paul Kagame, com um país pequeno, ele quer se tornar um líder relevante em África. E um líder na qual, se alguma coisa tiver que acontecer em África, as pessoas têm que lhe consultar. É isso que ele quer. Isso é parte, ok? Ainda não estamos a falar dos valores econômicos dessa guerra, estamos simplesmente a falar sobre a ambição humana. Se quiseres olhar o que é que Paul Kagame ganha com isso, é a mesma coisa que olhares para Vladimir Putin e olhares para Benjamin Netanyahu no Israel. O que Paul Kagame quer é que a área de Kivu, aí em Goma, que é uma das áreas mais ricas que o Congo Democrático tem, a mesma coisa que Vladimir Putin quer com a Ucrânia, que é receber aquela terra, por isso é que a guerra começou. Vladimir quer que aquela terra volta de volta para a terra-mãe Rússia. É a mesma coisa que o Ruanda quer. O Ruanda quer Goma para ser anexada no Ruanda. Eu sei que parece loucura, mas fiquem comigo. O Paul Kagame está a agir exatamente como está a agir Benjamin Netanyahu, a correr com os palestinos para criar um Israel grande. Tirar a terra nunca foi, é colonização, certo? A terra não é de Israel. Israel como país nunca existiu, a terra é Palestina, certo? Se não fosse os britânicos colocarem um grupo de racistas naquela terra, que vieram com a história do Holocausto, e vocês israelitas, o Holocausto e o Hitler estavam-os matar, aconteceu 80 anos atrás, vão ficar aí na Palestina, onde a Palestina era praticamente colônia britânica, e os britânicos decidiram dar a terra de outras pessoas a um grupo de racistas, certo? Que são os israelitas, os judeus, deram-lhes isso por causa de uma história de holocausto que aconteceu 80 anos atrás, na qual os
os israelitas e judeus garantem fazem de absolutamente tudo para que ninguém esqueça a história deles. E os africanos, 500 anos de escravaturas, os ocidentais dizem para os africanos, isso aconteceu há muito tempo, vocês têm que esquecer. Quer dizer, um continente inteiro foi colonizado, foi escravizado, mataram seus filhos. O Leopoldo, o rei Leopoldo da Bélgica andou a cortar o braço dos nossos irmãos, certo? Nós temos que esquecer isso. Porque quem fez isso já não está vivo. Mas o Holocausto não deixam ninguém esquecer. Pior, existem africanos que celebram o Holocausto, tipo, sentem dor do Holocausto, tipo, lhes aconteceu neles, certo? Mas quando chega às independências de África, é festa, tem que dar bebedeira, festa, comida, em vez de refletir no que nos fizeram a nós, em vez de refletir que essa língua que estamos a falar hoje não é nossa, nunca nos pertenceu, não. Vamos dar festa, vamos esquecer tudo isso. Mas o Holocausto, os israelitas têm certeza absoluta, eles fazem de absolutamente tudo, para ninguém esquecer o que aconteceu neles, né? E os africanos têm que esquecer o que lhes aconteceu no passado, porque têm que tocar a vida para frente. Continuando, este não é problema dos israelitas, nem, é só para mostrar para vocês por que o Congo Democrático está nessa situação. Continuando, Paul Kagame está-se a tornar em Vladimir Putin, ele quer anexar Goma para fazer parte do Ruanda, com a ajuda do Uganda, pelo menos isso é garantido. Agora, o Burundi está envolvido ou não, história é outra. E por que ele quer fazer isso? Por causa do povo Tutsi. O povo Tutsi que é esse que esteve envolvido no genocídio, certo? Agora, aqui é que a história vai ficar um pouco complicada para vocês, certo? O Ruanda diz que o povo Tutsi é povo deles. E que eles, assim como Vladimir Putin começou, a guerra que Vladimir Putin começou com a Ucrânia é que povo que fala russo, que vive na Ucrânia, querem independência, querem se juntar para fazerem parte da Rússia. Então quer dizer que aquela área onde eles vivem tem que se tornar Rússia, certo? Mas é Ucrânia, o país é Ucrânia. São ucranianos que falam russo, mas dizem que nós queremos fazer parte da Rússia. Os dentro e fora desse problema da Rússia, eu não estou interessado. O problema é teu. Se não entendes, o problema é teu. Mas eu quero que você tens que colocar isso em linha para entender o que está acontecendo no Ruanda, certo? Se é certo ou errado, o problema é teu. Eu só estou a vos mostrar o que é que está acontecendo. A mesma narrativa, o mesmo argumento que Vladimir Putin usa para começar a guerra na Ucrânia é o mesmo argumento e narrativa que o Ruanda usa para a guerra no Congo Democrático. Estão a ir defender o povo Tutsi. Agora, vamos aqui começar. Como é que este povo Tutsi chegou nesta área do Congo Democrático, certo? São eles congoleses ou são eles ruandeses? Nenhuma nem outra. O problema do povo Tutsi é o seguinte. O problema de África foi a escravatura. A escravatura dividiu as nossas fronteiras, certo? Dividiu as nossas fronteiras, nos colocou adversários antigos dentro do mesmo território, adversários que não se entendem, não falam a mesma língua dentro do mesmo território. Foi isso que a escravatura fez. Foi isso que aconteceu conosco. O povo Tutsi é um povo grande. Não é um povo ruandês, é um povo grande. Embora que a sua maioria ficou concentrada no Ruanda, mas eles não são ruandeses. Existe povo Tutsi no Uganda, existe povo Tutsi no Burundi e existe povo Tutsi no Congo Democrático. Quando o genocídio aconteceu, aí no Congo Democrático já existia povo Tutsi. Quando o genocídio aconteceu em 1994, uma parte do povo Tutsi, para fugir à matança que houve no Ruanda, entrou para o Congo Democrático, onde já existiam algum povo Tutsi lá, certo? E lá ficaram. Então, eles lá ficaram, construíram a vida, nacionalizaram. Eles não são ruandeses nacionalizados, eles são congoleses, nacionalizados congoleses, certo? Eles são congoleses, vivem lá como congoleses, não como ruandeses, mas falam, eles são de etnia Tutsi.
Então, o que está a acontecer é, o Ruanda organiza essa ideia de que o M23 está a vir defender os interesses do povo Tutsi, que não são reconhecidos no Congo Democrático, que não são vistos como cidadãos. E o Ruanda tem que vir defender esses indivíduos, porque esses indivíduos fazem parte do Ruanda. Não fazem e nunca fizeram. Se quiserem entender isso que eu estou a dizer, imagina, Moçambique, por exemplo, tem fronteira com a África do Sul. Imagina que uma população sul-africana saia da África do Sul, ou imagina que os Zulus, uma população Zulu, sai da África do Sul, entra para Moçambique e constrói numa área, certo? Constrói, continua lá a viver e continuam com os hábitos e costumes Zulus. E de repente eles dizem, quer saber, nós somos Zulus, somos da África do Sul, aqui onde nós vivemos queremos que isso se torne a África do Sul. Certo? Queremos que isso se torne a África do Sul, por isso aí, vocês, governo da África do Sul, vêm aqui e comecem uma guerra com Moçambique, porque essa área aqui que nós temos tem que se tornar a África do Sul, porque nós somos Zulus, viemos da África do Sul e estamos a viver aqui, essa terra é nossa. É igual Israel. Israel lhes colocaram ali, os judeus lhes colocaram aí nos britânicos, e eles disseram, porque nós estamos aqui, vivemos aqui há muito tempo, essa terra é nossa. É igual o que está a acontecer com o Tutsi no Congo Democrático. Eles são congoleses. Os ruandeses não têm nada a ver a irem cuidar dos Tutsis que vivem dentro do Congo Democrático, certo? São congoleses democráticos. Tem que se entender com o governo congolês democrático. Mais nada. Não Ruanda. Mas porque o mundo hoje em dia está tão polarizado, como o mundo hoje em dia aceita que Vladimir Putin consegue anexar terra que pertence à Ucrânia para voltar para a Rússia, esquece lá os acordos do passado, certo? Anexar terra que pertence à Ucrânia para voltar para a Rússia, porque existe um número grande de pessoas que falam russo, que vivem nessa terra, quer dizer que automaticamente essa terra tem que se tornar russa. É o mesmo argumento que o Ruanda está a utilizar aí no Congo Democrático, certo? Mas este é o argumento político. Ir defender um povo que fala, um povo de hábitos e costumes, na qual a maioria está localizada no Ruanda simplesmente por causa da Conferência de Berlim, que dividiu o nosso continente de forma desproporcional, sem levar em considerações as pessoas e as culturas que vivem, certo? Este é o argumento político. O argumento verdadeiro que está por trás disso é dinheiro. É dinheiro. Se o Ruanda, através do M23, puder anexar Goma, ainda que não anexar Goma, se puder tomar Goma e tornar que Goma seja governada, por exemplo, por um governador pró-Ruanda, então Ruanda tem muito a ganhar com as riquezas minerais que existem aí em Goma, certo? E quais são elas? Algumas delas é o coltão e o cobalto. E o que é que isso interessa? O que é que o cobalto tem? É que o cobalto é importante para fazer os telemóveis. E Ruanda é o único país africano que constrói telemóveis. E Ruanda estava a apostar muito na sua indústria de telemóveis, que acho que o telemóvel que o Ruanda constrói chama-se Zebra, deve ser isso. Tem qualquer coisa como Zé. Começa com Zé, o nome. Acho que é Zebra. Eu depois vou lá procurar, quando me lembrar, eu depois digo para vocês, certo? Então, o Ruanda começou uma indústria transformadora dentro do Ruanda de cobalto. Cobalto é este mineral que é importante para a fabricação de telemóveis, certo? O telemóvel do Ruanda não tem muita aceitação no mercado internacional e muitos africanos até nunca ouviram falar disso, certo? Então, para o Ruanda poder tornar-se competitivo neste mundo, tem que ter material-primo barato, na qual o Ruanda quer começar a transformar, quer dizer, que tira o cobalto de forma bruta no Congo Democrático, leva para o Ruanda, transforma no Ruanda e depois pode começar então a sua indústria inovadora. E não querem ficar só no telemóvel, querem ficar também no carro, querem fazer também carro, televisões, computadores, etc. Tudo isso é necessário, certo? O que o Ruanda quer é transformar a sua indústria
inovadora e comercial. Mas para isso tem que ter material-primo bruto, do mesmo jeito que a China faz com o Congo Democrático. Das minerações de exploração que existem no Congo Democrático legalizada, das 9 legalizadas que existem, 7 delas são de controle chinês, onde a China controla 90% dessas minerações e 10% é o Estado congolês democrático que controla, certo? Então, para o Ruanda ter acesso à matéria-prima bruta que precisa para fazer a sua indústria ou para levantar a sua indústria, não consegue, porque tem que ir comprar na China, já transformado, e faz com que o telemóvel do Ruanda seja muito caro. E ninguém compra, porque é um telemóvel não conhecido para começar, é um telemóvel na qual as pessoas não sabem não sabem se é durável ou não, a qualidade, etc, etc. Então, a única forma disso acontecer é Ruanda poder começar a vender um telemóvel mais barato. Para eles entrarem no mercado, tem que começar com produtos mais baratos, na qual as pessoas não tenham muito problema em comprar e testarem. E quando verem que é de durabilidade e de boa qualidade, ali o nome da marca começa a avançar. Então, isso aqui, no valor econômico, é isto que o Ruanda está a fazer. E continuando ainda no valor econômico, o Uganda vai beneficiar da mesma forma, porque não é só o Ruanda que está a apoiar o M23, o Uganda também está a apoiar o M23, certo? E continuando, através mesmo do Ocidente, o Ruanda também vê uma possibilidade de poder vender material bruto, barato, tirando do Congo Democrático e vender para o tal Ocidente, na qual que a União Europeia e os Estados Unidos apoiam o governo de Ruanda, que é esse governo que apoia o M23. Porque o que o Ruanda está a ver é um país africano tão rico que está simplesmente a ser explorado para o benefício de outros países que não fazem parte de África. Então, Ruanda olha para isso e diz: a riqueza é africana, a riqueza é nossa. Em vez de sermos nós a beneficiar, esses governos, esses governadores, esses estados fantoches que são colocados, por exemplo, no Congo Democrático, só servem para os interesses estrangeiros. Então, o Ruanda vê a riqueza do Congo Democrático a ser levada para fora para beneficiar povos que não fazem parte de África, e eles entram para quererem tirar também da mesma sopa. Porque se a sopa vale para o chinês, tem que valer para o africano. A ideia do ruandês é essa. Se vale para o chinês, tem que valer para o africano. Se o chinês tem a possibilidade de tirar todo esse dinheiro, tirar toda essa riqueza, o americano tem a possibilidade, o francês tem a possibilidade de tirar toda essa riqueza para lhes beneficiar ou beneficiar as suas sociedades, por que a África não pode ser? E através desse problema do povo de etnia Tutsi que vive nesta área, eles têm a retórica política, têm um motivo político que é válido, que é o mesmo que Putin está a utilizar, que é o mesmo que Israel está a utilizar. Eles têm válido a dizer que estão aí a defender um povo da etnia de origem dos seus países, que na verdade não são. É como pensar, por exemplo, os mumuilas em Angola. Os mumuilas não estão só confinados aí na Huila, certo? No Namibe também tem, certo? Então, imagina, por exemplo, a Huila chegar e dizer que nós vamos começar guerra com o Namibe porque existem povo de origem mumuila no Namibe. Os mumuilas do Namibe são do Namibe, não são mumuilas da Huila. Mas a Huila, como tem a maior concentração desse povo, usa essa retórica, usa essa narrativa política para poder dar-se o direito de intervir militarmente, por exemplo, no Namibe, para resgatar algo na qual eles têm a concentração maioritária. Mas na verdade é que os Tutsis, o povo Tutsi que está no Congo Democrático, é congolês, não é ruandês. É congolês. Eles nunca foram ruandeses, eles são congoleses, são Tutsis que fazem parte do Congo por causa da Conferência de Berlim que dividiu as nossas fronteiras. Em outros casos, se a pessoa quiser ser justo a isso, então diria que, por exemplo, os Tutsis, o Ruanda como país seria os Hutus e os Tutsis, né? Começava, por exemplo, no Uganda, porque o Paul Kagame e o Museveni do Uganda são da mesma tribo. Certo? Eles são da mesma tribo. O Paul Kagame treinou no Uganda. Foi Museveni que treinou o Paul Kagame quando voltou para o Ruanda. Eu não vou falar sobre isso, mas pronto. Eles são da mesma tribo, certo? O Paul Kagame
treinou no Uganda com Museveni, Museveni lhe colocou no Ruanda, certo? Praticamente, se você quiser dizer, então seria os Tutsis que vivem no Uganda, no Ruanda e no Congo deviam delinear um país só para incluir esses indivíduos, certo? Mas não é assim que as coisas funcionam. Acho que é que o problema da Conferência de Berlim dividiu o nosso continente em linhas que favoreciam os interesses ocidentais, certo? E isso cria os problemas que temos agora. Então, o Ruanda dizer que está aí defender os Tutsis no Congo Democrático porque eles são ruandeses, não são. E ainda que fossem ruandeses, se é que são ruandeses, a coisa mais simples a fazer, então, seria retirar os Tutsis que estão no Congo Democrático e eles levar de volta, certo? Eles levar de volta para o Ruanda, se é que são teus cidadãos, lhe leva de volta para o teu país. Mas não, então isso é uma ideia, cria-se essa narrativa de colonização para poder anexar terra. Eles que estão lá, aquela terra lhes pertence, quando na verdade não lhes pertence, pertence simplesmente ao povo congolês democrático. Mas isso dá certo porque o exército congolês democrático não é forte para defender a integridade física do território, certo? Eles são fracos, são mal preparados, não são fortes, certo? Então Ruanda consegue ver essas falhas, essas quedas no exército congolês e aproveita-se, entra e faz isso através dos seus subsidiários, a sua tropa a treinar o M23, que reclamam o direito de viver no Congo Democrático e serem reconhecidos como congoleses. Na verdade, eles são reconhecidos como congoleses, mas cria-se essa divisão. E isso por que acontece? É porque a África em si é dividida. Os líderes africanos não passam de traidores, não passam de fantoches. Por que a mediação de João Lourenço não deu certo no Congo Democrático? Número 1. O Paul Kagame vê João Lourenço como traidor, e eu vos vou dizer porquê. Porque, número 1, enquanto João Lourenço tentava mediar a guerra no Congo Democrático para poder acabar entre o Ruanda e o Congo Democrático, certo? João Lourenço tinha na manga o tal caminho de ferros de Lobito, patrocinado pelos americanos, que era para estender o caminho de ferro, entrar e cortar o Congo Democrático para ir direito na área de Goma, ali onde está a guerra, certo? A intenção era essa. E o Paul Kagame olha o João Lourenço como traidor do jeito. O João Lourenço iria ganhar muito, muito, muito com um caminho de ferro que saísse de Goma, passasse por Angola, direito para o Atlântico, onde poderiam encher os navios americanos e ocidentais para levar a matéria-prima do Congo Democrático para fora, certo? Então João Lourenço iria ganhar muito. Enquanto João Lourenço aparece dizer que quer paz naquele país, ele não queria paz. A paz que ele quer é simplesmente para lhe dar o direito de colocar esse caminho de ferro na qual ele iria roubar o material todo. Mas é isso que Paul Kagame reclama. O que Paul Kagame reclama é: se as riquezas de África são boas e servem para beneficiar e enriquecer países de fora de África, também tem que servir para enriquecer os países de África. E como não há unidade em África, e como quase todos os presidentes africanos, a maioria atualmente, são presidentes das escravaturas, que não são presidentes patriotas, não são presidentes que cuidam do povo africano. Por isso é que você vê essa onda de golpes de Estado em Sahel, ou esta onda de países no Sahel que estão praticamente a cortar relações com a França, né? Então, como o Traoré diz muito bem, né? o Ibrahim Traoré diz muito bem que ele não confia em nenhum presidente africano, porque é tudo traidor. Foi assim que traíram quem é este homem também do Burkina Faso? Meu, nome passou, quando lembrar depois digo, né? O Paul Kagame em si também fala sobre a traição dos presidentes africanos, certo? Então, tudo isso que nós vemos é Paul Kagame querer beneficiar um pouco da riqueza de África para beneficiar pelo menos um país africano. É isso que o Paul Kagame está a fazer. Ele quer simplesmente que o dinheiro de África, a riqueza de África, beneficie a África também, da mesma forma que beneficia a China, beneficia a Rússia, beneficia o Reino Unido, beneficia a França, beneficia os Estados Unidos, beneficia Canadá, Espanha, Portugal, etc. Ele quer que beneficie também a África. Nessa fronte, ou neste lado, ele é protecionista. Coisa essa que a maioria dos governos africanos não são, porque ser protecionistas em primeiro lugar é o que faz com que os governos ocidentais os matem, certo? Então, por isso é que todos correm para os FMI e Banco Mundial para receberem
para receberem essas dívidas com esses países, na qual não conseguem pagar, porque os termos dos empréstimos são termos que funcionam em economias ocidentais, mas não em economias africanas, porque a África, para começar, não tem economia, certo? Então, como esses termos funcionam em economias ocidentais, não em economias africanas, quer dizer que os africanos não conseguem se livrar dessa dívida. E a partir dali, então, eles entram com o processo de austeridade, porque o FMI e o Banco Mundial, a única coisa que sabe aplicar é a austeridade. A austeridade que é praticamente uma coisa que trava a criação de riquezas, certo? Porque corta absolutamente tudo e trava a criação de riquezas. A partir desse momento, a África entra numa dívida que nunca mais consegue se livrar. Então, o Ocidente obriga os africanos a terem uma economia aberta, uma economia de privatização, na qual os africanos não têm dinheiro para poderem investir ou investir na privatização da sua própria economia. Vêm os de fora, né, os ocidentais, com dinheiro e investem e tomam o monopólio desses problemas, certo? E tomam o monopólio dessas oportunidades, enquanto que os africanos não conseguem, que a única forma que os africanos conseguem é através da corrupção, igual o que está acontecendo, por exemplo, em Angola, na qual o dinheiro do povo é roubado por uma meia dúzia de ministros e deputados e amigos e familiares que depois tentam investir, mas como esse dinheiro não veio da cabeça deles, veio simplesmente de um roubo, eles não entendem economia e finança e normalmente as suas empresas falham, mas as empresas dos ocidentais continuam a dar certo. Se olhares para Angola, olhares para Moçambique, vivem a mesma coisa. As empresas, por exemplo, é um exemplo, as empresas dos portugueses estão sempre a funcionar, estão sempre a dar certo. As empresas dos angolanos, tudo a falência. As empresas dos moçambicanos, tudo a falência, certo? Eu estou falando dos moçambicanos que roubam, certo? Dos angolanos que roubam o dinheiro do povo para investir, para tentar ser investidor. Porque o Ocidente coloca na cabeça do africano que a forma de fazer dinheiro é se tornar empreendedor. Mas a África não tem mercadoria, não tem economia para empreendedorismo. O tipo de economia que a África precisa é o tipo de economia que a China começou para poder tirar 800 milhões de pessoas da linha de pobreza extrema, na qual hoje em dia na China é o país do mundo com mais bilionários. O que é que acontece? O governo chinês é protecionista, da mesma forma que é Donald Trump, da mesma forma que pensa Paul Kagame, da mesma forma que pensa Vladimir Putin, da mesma forma, quer chamar a oligarquia no Vladimir Putin, problema teu, da mesma forma que pensa Ibrahim Traoré. É protecionismo, certo? É proteger o que é nosso, investir nos nossos de dentro. Claro, os de fora podem vir investir no nosso país, mas as riquezas que se criar aqui no nosso país têm que beneficiar o nosso povo. Já o FMI, o Banco Mundial, eles não pensam desse jeito. Eles dizem que estão a vir trazer o dinheiro, tem que abrir o teu... Se vamos te dar dinheiro, tens que abrir um mercado para o investimento privado. Ao fazer isso, é através do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo não é um tipo de economia que a África precisa. A África precisa de uma economia de transformação. A matéria-prima bruta que é roubada, retirada de África a preço de pechincha, é transformada em outros países do mundo e o material, o produto final, sai desses países do mundo, volta para a África com um preço aumentado, certo? Se a África fosse capaz de transformar os seus próprios produtos brutos, a sua própria matéria-prima, e exportar o resultado final, a África teria uma economia produtora. E esta economia que gera trabalho, esta economia que gera salário. O cobalto em si não é tão valioso. Transformar o cobalto para poder ser utilizado em eletrônicos que criam naves espaciais para ir, por exemplo, para a NASA, para construir satélites, etc. O platínio, que se explora em África, se fossem capazes de transformar isso para o produto final e exportar o produto final para outros países, isso é que gera trabalho, é que gera economia, é que gera dinheiro. Mas a África inteira não consegue transformar o seu próprio produto bruto. E é este argumento que Paul Kagame quer fazer com o M23, é ser capaz de transformar os minerais aí de Goma, transformar aí mesmo no Ruanda, para criar trabalho para os jovens ruandeses e investir na indústria inovadora do Ruanda e começar a vender o produto final, começando por África, um produto mais barato, conforme a China sempre fez.
tira matéria-prima em bruta, produz produtos baratos e vende. Nós todos compramos material na China porque é barato. A China produz em massa. Por que ela faz isso? Porque o Estado chinês subsidia os investimentos privados. O Estado entra e diz, está aqui o dinheiro, você diz que é capaz de fazer isso, está aqui o dinheiro. E quando conseguires fazer isso, o preço que podes cobrar é isso. Não pode passar por cima desse preço. Tens que cobrar esse preço e os lucros vamos dividir. Metade fica para ti, metade traz para o governo, certo? O governo está lá a observar a forma de trabalhar, de criação de trabalho, etc, etc. Coloca o preço, um preço baixo. Tudo vende-se e as pessoas compram, porque todo mundo quer comprar material, desde que seja um preço affordable, um preço bom, barato. Né? Esta é a economia da China, esta é a economia que a África não tem. A economia de África é uma economia implementada pelo Banco Mundial e implementada pelo FMI, né? o Fundo Monetário Internacional, que é uma economia de austeridade. A China não tem economia de austeridade. A China mostrou a equação para vencer e os africanos não são capazes de seguir isso. O que é que nós continuamos a ver nos africanos? São incapazes de governarem-se, são incapazes de criarem riquezas, são incapazes de distribuir riquezas, exportam matéria-prima bruta, mesmo sabendo que o mercado que cria riqueza é o mercado da indústria transformadora. Não são capazes de transformar a sua própria matéria. Não são inteligentes para poderem medir quanta riqueza têm nos seus solos. Quer dizer que o know-how e toda coisa importante da ciência para transformar essa matéria-prima bruta pertence a países de fora. E são esses países de fora que ditam as regras da exploração do nosso próprio material. E como os Estados Unidos precisa do que está no Congo Democrático, precisa do que está em Goma, a China precisa, Ruanda precisa, Angola precisa, então a única forma de garantir é tornar o Congo Democrático destabilizado. Destabilizando o Congo Democrático, é fácil continuar a tirar esse dinheiro de forma barata. A mesma coisa aconteceu, por exemplo, em Angola, né? onde a guerra entre a UNITA e o MPLA no passado, do lado da UNITA, a guerra era abastecida, era paga pelos diamantes explorados nas áreas controladas pela UNITA. Esses diamantes eram explorados, minerados, vendidos de forma barata para o Ocidente, em troca de armamentos para lutar contra o Estado soviético ou russo de Angola, que é o Estado do MPLA. Então vocês conseguem entender mais ou menos o que está acontecendo no Congo Democrático. Os países ocidentais, sim senhora, os países ocidentais querem muito bem que o Congo Democrático se torne ingovernável. Porque é um país muito grande, muito grande, com um exército muito fraco e mal equipado. Não conseguem controlar tudo, certo? E fazendo isso, se tornar um Estado fraco, é fácil roubar as riquezas. Porque agora começou em Goma, não vai terminar em Goma. Existem muitas áreas do Congo Democrático que precisam ser destabilizadas para o próprio benefício do Ocidente, certo? E o Ocidente olha para o Congo Democrático, um país na qual tem 9 minas, e dessas 9, 7 está na mão dos chineses. O Ocidente vê que está a perder essa luta porque o material que tem no Congo Democrático, o Ocidente precisa para a sua própria indústria transformadora, a sua própria indústria inovadora também. Então perdeu, por isso criando esses problemas no Congo Democrático. As minerações chinesas poderão começar a perder, poderão começar a abandonar, e o Ocidente entra através desses focos de destabilização, M23, M24, M51, etc, entram começar a roubar essa cena. Por isso é que queriam estender este caminho de ferro do Lubito para ir diretamente no coração do cobalto que existe no Congo Democrático. E o Paul Kagame, que foi que o Paul Kagame disse? O Paul Kagame disse, não, eu não quero aqui caminho de ferro nenhum que venha até Goma. E vocês deviam se perguntar, mas por que o Paul Kagame nega caminho de ferro em Goma? Porque este caminho de ferro não é para beneficiar o Congo Democrático, é para roubar as riquezas do Congo Democrático, que está a beneficiar as mesmas riquezas que os Estados Unidos com Angola quer roubar. Por isso é que o Kagame não confia no João Lourenço, porque vê que o João Lourenço está a trabalhar para o lado do opressor, que é no caso ocidental, certo? Ele vê que esse caminho de ferro era para roubar as mesmas riquezas que o Paul Kagame quer para beneficiar Ruanda. Se o Paul Kagame deixar esse caminho de ferro chegar, então
é fácil tirar esse dinheiro, esses minerais a partir do Congo Democrático, passando por Angola, no Atlântico e dali, Estados Unidos, certo? Por isso é que o Paul Kagame se opõe a esse caminho de ferro, porque ele olha para o João Lourenço. E por isso é que a mediação, essa brincadeira do campeão da paz, um título que se deram que ninguém entendeu bem, a paz estava vida onde? Nunca saiu do papel, porque Paul Kagame não confia em João Lourenço como presidente, não confia. Ele vê que o João Lourenço é presidente a trabalhar a favor do opressor, que é os Estados Unidos. Mas isso é do lado democrata. Agora que os democratas estão fora do governo e agora estão os republicanos. Eu não acho que a política externa americana vai mudar muito em relação à África, não muda muito, não importa quem o presidente seja. A verdade mesmo é que os Estados Unidos precisam do material que está no Congo Democrático e de uma forma ou outra eles vão conseguir. De uma forma ou outra, seja lá se vão bondar o presidente congolês democrático ou vão patrocinar ainda mais o M23 para destabilizar, como o M23 já disse que quer chegar em Kinshasa e retirar o presidente do governo, seja lá o que for, eles vão conseguir. E vão conseguir isso com a ajuda de presidentes como o João Lourenço, né, que vai ajudar o Ocidente a destabilizar o Congo Democrático. Tudo porque Angola vai ganhar algumas mijinhas no transporte dessa riqueza congolesa para levar para os Estados Unidos. E nesse caso, os Estados Unidos garantem que o João Lourenço continue no poder como presidente, porque é o menino apoiado deles. Então, o problema do M23 é muito grande. É muito grande. O problema não é assim tão simples. E para falar a verdade, acho que o governo congolês não tem como vencer esse caso. Não tem. Ele não tem, olhando para tudo o que está acontecendo, eu não consigo ver uma saída na qual o governo congolês possa vencer, a não ser aceitar ceder aquela área para o Ruanda, de uma forma direta ou indireta. De forma direta é a anexação, mas isso seria uma loucura em África. Primeiro falamos que seria uma loucura na Ucrânia e a guerra começou, matou boa de pessoa. Os africanos ficaram mais ucranianos do que os próprios africanos que saíram as guerras que estão em África, certo? Mas agora se fala que para acabar com esta guerra é preciso dar as terras que a Rússia quer. A mesma coisa está em Israel. Então falar que é impossível não é uma questão. De forma indireta, é fazer com que aquela área seja governada por pessoas pró-Ruanda, que são pessoas que o Ruanda iria escolher a dedo para se tornar governos de uma forma, né, manipulação de eleições, que só as pessoas que o Ruanda escolhe é que podem governar aquilo, do mesmo jeito que a Rússia faz, aí, né, por exemplo, com a Bielorrússia, aí onde o Shevchenko ou Lukashenko venceu as eleições, né, em Geórgia, perdão, não é Bielorrússia, aí em Geórgia, onde venceu as eleições pela 7ª vez, percebes? São presidentes, seriam governadores, por exemplo, que o Ruanda que iria apontar, que são governadores pró-ruandeses e que não poderiam alterar ou atrapalhar muito a exploração desses minerais em benefício do próprio Ruanda, por Ruanda poder então começar a alavancar a sua economia através, número 1, da indústria transformadora e, número 2, da indústria inovadora, para poder entrar e quebrar o gelo no mercado da tecnologia, mesmo dentro de África, aí onde eles começam a falar em construir baterias para carros elétricos, têm sonho de construir carros elétricos, têm sonho de construir materiais para televisões ou querem construir as suas próprias televisões. Então, a visão de Paul Kagame é certa. E a visão de Paul Kagame é a mesma do Ocidente, para que o Ocidente possa subsair ou possa desenvolver. É preciso que encontre um país na qual eles têm que roubar. A única diferença que estamos a ver aqui é africano a roubar outro africano. Mas Paul Kagame reclama que se este africano, o africano que ele quer roubar, não seria roubado se estivesse a fazer alguma coisa boa em nome de África ou para os africanos. Mas o que eles estão a fazer é dar a riqueza aos ocidentais, pessoas que não vivem no continente. Então Paul Kagame olha nisso e diz, quer saber, se o ocidental, o chinês, o asiático, o europeu pode te roubar, eu também quero roubar. Que o Paul Kagame iria parar, se o governo congolês estivesse a fazer alguma coisa com as suas riquezas, para além de abrir as portas para os países do mundo virem e roubar tudo, certo? Então, aqui está. É isso que está acontecendo no Congo Democrático. Aí, o M23, porque está a defender os Tutsi, mano, isso é simplesmente uma narrativa política para justificar a invasão. Mais nada.
O verdadeiro motivo é roubo. O verdadeiro motivo é dinheiro. O verdadeiro motivo é economia para beneficiar o Ruanda e o Uganda. Este é o verdadeiro motivo. Não há aqui nada porque estamos a vir defender os Tutsi, esquece isso. Isso é simplesmente um motivo político igual que Vladimir Putin utilizou, igual que Israel está a utilizar para a ocupação de áreas em outros países ou países de outras pessoas. Eu espero que agora você tenha entendido ou está a entender exatamente, não se resume aqui, não termina aqui, mas é necessariamente isso que está acontecendo, ok? Por isso, bora lá cuidar da vida. Bom dia, boa tarde. Se chegou até aqui, gostou do que ouviu, não gostou, reclama, não sei o que, problema é teu. Não estou interessado nas suas emoções, mas algo na qual eu estou mesmo interessado é apoia Moçambique, continua a apoiar Moçambique. Parabéns, Venâncio Online, está de volta, eu quero ver mais, gostaria de ver mais, está a fazer a coisa certa, voltar a motivar o povo como estava a fazer em altura de campanha política, porque só assim o povo vai continuar a obedecer às suas regras, os seus decretos e eventualmente tornar Moçambique ingovernável o suficiente para a Frelimo abandonar. Fora disso, se chegou até aqui, não esquece de partilhar a live e enviar para os seus grupos para comentar, para discutirmos, para reclamarmos, para nos ofendermos, que é aquilo que nós africanos sabemos fazer bem, lutar, em vez de sentarmos e tocarmos as cabeças, colocarmos as cabeças a pensar junto, encontrarmos passos comuns. Não, nós nos odiamos muito. Por isso, partilha a live. Antes de me odiares, partilha já a live, vai já partilhar para todos os grupos, envia já para todos e começa um debate. Vamos debater. O M23 é um mal necessário, assim como França é um mal necessário, ou como diz Ibrahim Traoré, o presidente Macron é um diabo necessário em África para a unidade do próprio africano, porque os africanos estão a se unir à volta do mesmo diabo, certo? Então, o M23 é um mal necessário para a África, porque iria beneficiar o Ruanda em muito, mas sem o M23 talvez o governo congolês não iria parar e pensar nas riquezas que eles estão a dar aos outros de fora sem beneficiar o próprio povo da sua terra. Então bora lá, levem esses problemas, vamos debater, vamos aqui conversar. Bom dia, boa tarde e boa noite. Até lá, aquele abraço, a gente se fala. Fiquem bem, fiquem todos bem. Tchauzinho, manos. Tchauzinho.